Gabriele. Estou com a doutora Gabriele aqui, que é especialista na arte de falar bem, na arte da comunicação. Mora lá em Santa Catarina. A doutora Bruna, que mora em Portugal há 15 anos. E nós vamos conversar, um bate-papo incrível. Nós estamos aqui entre mulheres incríveis, né? Eu sou a doutora Paloma, lá de Teresina, Piauí, advogada, previdenciarista e gestora do Cardoso Advogados. Nós vamos conversar sobre a dor, aquela dor que coopera para o bem, a dor do crescimento, que é esse despertar, né, da dor à mudança, da consciência que gera performance. Né? E qual é a ideia nossa? É um bate-papo para entender as dores lá da doutora Bruna em Portugal, da doutora Gabriele lá em Santa Catarina e da minha dor lá na minha Teresina, lá no meu Piauí, no sentido de que essa consciência que o líder precisa ter a título de visão, porque o líder, ele tem a visão, mas o colaborador, ele precisa enxergar através do nosso despertar da nossa consciência, expandindo a nossa mentalidade, no sentido de que a gente consegue levar prosperidade para a nossa equipe e andar junto. Diante disso, eu queria que as doutoras compartilhassem aqui comigo e com as pessoas que vão assistir nosso podcast, que estão assistindo, no sentido de qual foi o momento de maior dor da sua trajetória como líder e que te despertou um start de consciência. Qual foi o teu momento de maior dor? Sabe, que te trouxe a consciência, através da tua consciência, o teu colaborador conseguiu enxergar. Excelente, excelente. Muito obrigada, doutora Paloma. É um prazer estar aqui com mulheres tão maravilhosas, líderes que inspiram, engajam e crescem cada vez mais com suas equipes. No meu caso, com certeza, foi momentos onde eu não consegui ser claro o suficiente com a minha equipe. Onde eu não consegui deixar claro o que eu precisava, e aí gerou um conflito. Eu tive que dar um feedback que não foi tão positivo assim, e eu vi que ele gerou realmente um desgaste nas nossas relações. Então, com a minha equipe, hoje, eu procuro ter uma comunicação mais alinhada, uma organização, uma definição, usando agenda, usando e-mail, usando muitas vezes também ali o WhatsApp para deixar marcado, ó, foi isso que a gente combinou, é assim, realmente escrito para trazer a lembrança. Trazer a lembrança, exatamente. E com certeza procurar pessoas que estão alinhadas com o meu propósito, porque essa realmente é uma dor muito grande. Quando a gente está pensando indo para um lado, o nosso colaborador indo para outro, e aí gera aquela confusão toda. Então, remando contra a maré. É isso. Imagina exatamente. só. Tem muita gente, doutora, que trabalha no nosso escritório, na nossa empresa, e não conhece o propósito da empresa. Exato. E às vezes a gente, como líder, pode acontecer a falha de mostrar o propósito da empresa para que a gente consiga sonhar juntos. Exatamente. Né? Então, eu entendi que no seu momento de dor, você aprendeu que a comunicação é a melhor estratégia. A comunicação, claro, porque o óbvio precisa ser sempre dito. Maravilha. É isso mesmo. Doutor, e qual foi o seu momento de maior dor em relação à sua equipe que te despertou a consciência e te trouxe uma solução? Olha, eu atuo na área de migração em Portugal, então é realmente muito difícil encontrar bons funcionários que realmente vistam a camisa. E a minha dificuldade realmente é encontrar pessoas que estejam dispostas a vestir a camisa da empresa. Exatamente. Querer crescer junto com a trabalhar doutora, como tem que ser. Até porque as pessoas às vezes querem aquela motivação extra e tudo, mas não se preparam. Exatamente. Mas não se preparam, não nos dão motivo para que nós conseguimos ali chegar junto com essa motivação extra, porque nos ofertam apenas o mínimo, né? E isso é bastante frustrante, porque nós estamos ali empolgados e tentando construir aquela equipe que seja capacitada, e realmente é muito difícil encontrar pessoas qualificadas
ou capacitadas, ou que têm essa ambição de querer crescer junto conosco. E olha que não sou esse tipo de patroa, né, no caso, que abusa, né, porque realmente há muitos patrões, líderes, que deixam a desejar e tratam a sua equipe de forma inadequada, não é? E acabam abusando um pouco da autoridade. E não é o caso. E mesmo assim, tentando ser aquela pessoa que vai trazer esses funcionários para minha vida, né, para minha privacidade, no caso, porque eu tento ter esse atendimento humanizado não só com os meus clientes, mas também com os meus funcionários. Eu tento saber qual é a dificuldade, o que eles precisam para que eu ajude a melhorar a qualidade de vida deles também. E mesmo assim, realmente tem pessoas que não estão prontas, ou não valorizam, ou realmente não querem crescer, ou não querem oferecer aquilo que a gente sabe, às vezes, que elas têm potencial para oferecer. O que eu acho mais incrível, doutora, que a doutora mora em Portugal. Eu moro em Teresina, sempre morei em Teresina, Piauí, e eu lidero um escritório com 22 mulheres, tá? E o que é que eu entendo? São 22 colaboradores, dos 22 agora temos 3 homens, que é o meu esposo, e temos mais 2 assistentes jurídicos homens. E a dor que eu tenho lá é esse despertar da consciência, essa mudança de mentalidade, de realmente entender a missão, a visão, os valores, a cultura da minha empresa. Para mim, é difícil, que sempre morei nessa terra. Eu fico imaginando a dor da doutora morando em Portugal para conseguir colaboradores que queiram colaborar. Ainda bem que o digital está aí, né? Para nos ajudar e ser nosso alinhado. E sabe o que é que me deixa assim? Porque as pessoas, nós somos emoções. Nós somos emoções. Né? E muitas das vezes, doutora, a gente quer acolher o colaborador como se fosse um filho. Na verdade, eu entendo que o verdadeiro líder, ele cuida da equipe como se fosse filhos. É como criar filhos, né? E preparar eles para voar e, às vezes, até mais alto do que a gente. Claro, é o ideal que seja. Exato. Na medida que a gente cresce, ele cresce também. Sim. Diante dessa situação de encontrar pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Claro. Né? A teoria dos 3 P's do Joel J. Dessa dificuldade de encontrar pessoas. Hoje, a doutora tem um escritório em Portugal, cuida de imigração. Qual é o maior desafio com pessoas? Porque o maior desafio da humanidade é pessoas. Os grandes impérios caíram um dia porque abandonaram pessoas, né? Qual o maior desafio com pessoas, a título de dia a dia de trabalho, pessoas, clientes, pessoas, colaboradores, pessoas, pode estender até a própria família, porque também é desafiador. Qual o maior desafio das doutoras em relação a lidar com pessoas? Quer responder para mim? Olha, eu vejo hoje, tanto no ambiente profissional quanto no pessoal, que é realmente a parte da inteligência emocional. Porque quando nós não nos conhecemos e não entendemos dos nossos gatilhos, dos nossos medos, das nossas inseguranças, nós muitas vezes podemos trazer isso para outra pessoa. Então a gente acaba projetando ou acaba se ofendendo ou levando para o lado pessoal. E dentro de uma empresa isso é realmente devastador. Quando a gente tem um colaborador, ou mesmo quando o líder, porque aí é um caso mais sério ainda, quando o líder, ele é autoritário, ele tem uma arrogância que ele precisa se sentir... É referência, né? Exatamente, precisa se sentir superior aos demais. O exemplo arrasta, né? Exato. E aí coloca uma hierarquia que sim, existe uma hierarquia, mas é uma hierarquia organizacional, não é uma hierarquia em termos de valor de pessoas. A cultura, ela tem que vir de cima para baixo, Exato. Não do jeito que o colaborador quer, é do jeito que o líder define o manual de cultura da empresa. Exato. Né? E precisa ser respeitado. Também é uma dor que eu tenho, sabe, doutora? É isso. Então, essa coisa do emocional, do entender e de não levar pro lado pessoal, de tentar se centrar. Ser inofendível. Isso. E para conseguir você lidar com as turbulências do outro quando ele vem para mim, é um desafio. É um desafio. Então, eu vejo que isso é realmente algo assim que é um desafio que eu tenho hoje na minha empresa, com os meus clientes, com os meus mentorados, enfim.
Entender e saber separar o que é profissional, o que é pessoal, mas principalmente lidar com as minhas turbulências internas para que eu não projete isso numa equipe, enfim. E doutora, como é que a gente faz para a gente ser inofendível? A doutora que é especialista em comunicação oratória, postura, me ajude, doutora. Né? A doutora que é especialista nisso. Doutora, eu quero ser uma pessoa inofendível. Olha. Me ajuda através da comunicação, de gestos. Eu quero ser inofendível. O que eu faço? E tornar o meu colaborador inofendível também. Ótimo. Eu acredito que o caminho para isso, claro, nós somos seres humanos, nós temos emoções, nós temos nossos defeitos, mas um caminho que propicia mais segurança emocional, com certeza, é se conhecer. Com certeza é entender. De limites, De limites, é você entender das tuas inseguranças. Porque muitas vezes, aquele colaborador ou mesmo aquele líder que se sobrecarrega, que não delega... O limite é até 10, né? Exato. Um líder pode liderar até 10 pessoas. Isso. Ele se sobrecarrega por quê? Porque ele quer ser amado. Porque ele quer que... Vai dar ruim. Exato. Ele quer receber o carinho da equipe e confunde as coisas. Tem uma certa carência. E ali não é para isso. Ali é para você desenvolver talentos para que juntos vocês cresçam. Então, como trabalhar essa dificuldade de não levar pro pessoal? Entender que tudo que sai da boca da outra pessoa tem a ver com as referências que ela tem. O que ela acredita do mundo, o que ela vê do mundo. Então, o primeiro passo é esse, é entender. Não, se a pessoa tá falando aqui pra mim, ela tá usando a lente dela. Então, por exemplo, a doutora Paloma tá com esse óculos maravilhoso, lindo, estiloso. Enxergar vocês melhor. Isso. E o futuro. Isso. É verdade, muito bom. Doutora Paloma tem o óculos dela. Mas doutora Bruna tem o seu. Eu tenho o meu. Sim, e a gente maravilha. vê o mundo com base numa lente. Então, primeiro trazer pra consciência. Olha, a pessoa tá falando a partir do ponto de vista dela. Beleza? Beleza. Faz sentido? Aí eu vou avaliar. Porque às vezes o ponto de vista dela é mais claro que o nosso também. Ela consegue enxergar coisas melhores. Mas se eu levo tudo pro lado pessoal, eu não consigo ter essa gestão emocional, esse autocontrole de entender o que eu posso fazer a partir de agora, o que eu posso melhorar, o que eu posso desenvolver e o que não. De fato, só cabe realmente a pessoa. Foi um momento de ira, foi um momento de angústia que ela teve. Então, entender que cada pessoa fala a partir do seu próprio ponto de vista e se conhecer. Para que você não deixe que os seus gatilhos de fraqueza te façam falar uma coisa que não deve. Por exemplo, você é uma pessoa estourada. Aí o teu colaborador sabe. Aí vai lá e cutuca você porque você fez uma coisa errada pra ele. Aí você estoura. E a pessoa conhece teu ponto fraco. Conhece. Exatamente. E daí quem é que tá no controle? É você? Não é. Então, a gente tem que se conhecer para entender os nossos pontos de fraqueza, nossas fortalezas. Porque quando a coisa tá pegando ali no nosso lado, olha, tá vindo no meu ponto de fraqueza, eu vou explodir, Pera, deixa eu sair um pouquinho, deixa eu respirar. E aí, doutora, a gente consegue ver a importância da consciência com a mudança da mentalidade, que é o nosso tema, esse despertar da consciência do líder para que o liderado consiga, de fato, enxergar. Isso. E essa visão, realmente, a gente só consegue mudando os nossos pensamentos e tendo consciência. Que não é fácil. Doutora Bruna, seu maior desafio frente a pessoas, tá? E como enfrentar tudo isso e ser uma pessoa inofendível lá em Portugal? Porque, assim, eu nunca fui em Portugal, vou agora em janeiro. Mas eu acho os portugueses meio que... Eu não quero dizer... um pouco diferente dos brasileiros. Sim, meio insensíveis, acho que um pouco frio, não sei, né? Eu sinto um pouco isso mesmo. Agora eu preciso ir lá para ver tudo isso, né? Para entender. Eu digo assim, pela dificuldade de encontrar colaborador, pela dificuldade de encontrar pessoas, né? O seu desafio com pessoas lá e como ser uma pessoa inofendível. Olha, inofendível é difícil, porque eu também tenho aqui a ajuda da ilustre doutora aqui, Gabi, para me ajudar, porque eu sou uma pessoa bastante impulsiva às vezes e tenho essa dificuldade de não ser muito direta com os meus funcionários, porque eu gosto...
como diz, eu tenho um pavio um pouco curto, então Os colaboradores não podem saber disso, né? Eles sabem, porque se as coisas não correm bem, eu saber, já né, digo doutora? logo, acho que nós limite, temos que né? ter essa transparência. E apesar de eu ser aquela pessoa que vou avisando, até que uma hora eu já não aviso mais. Eu digo, olha, eu já avisei o suficiente, se doutora, realmente qual o não seu dá... limite de aviso? Qual o seu limite de feedback? Olha, eu acho que tantos feedback eu já não tenho mais paciência, já não dá mais para mim. Não dá para limitar. Tem pessoas que a gente tem menos, tem pessoas que a gente tem mais, até porque depende da situação de vida da pessoa, eu levo isso tudo em consideração, depende das necessidades da pessoa e você vai esticando a sua paciência ou realmente você não tem muita... não tem muito ali para onde avançar e a pessoa não vai mudar e tudo. E eu entendo quando há esse tipo de situação que não serve para fazer parte da minha equipe, não vai me auxiliar e sim me atrapalhar, então eu tento cortar o mais breve possível. Maravilha. Em que momento que as doutoras entenderam que entender de gestão, porque assim, nós estamos advogadas, né? E entender de gestão, essa gestão da consciência, que é o que a gente está trabalhando hoje aqui, a gestão das emoções, a gestão financeira do nosso escritório, a gestão de processos, pessoas e processos, tudo isso é gestão. Exatamente. Né? Que momento que as doutoras entenderam que a gestão mudou o jogo da tua empresa, Excelente. Que a gestão fez com que ocorresse um processo de alavancagem. Excelente. Como a doutora Bruna trouxe, esses desafios de lidar com pessoas, nós somos pessoas, também somos desafiadores. Sim. A gestão de pessoas, para mim, mudou o jogo. Porque quando a gente fala em gestão de pessoas, nós estamos falando de entender sobre gente. Umas têm um pavio mais curto. É o DISC, né? Exato, um teste de personalidade. É algo que eu comecei a aplicar na minha empresa e que mudou completamente o jogo para mim. Porque quando a gente conhece as pessoas, já é difícil conhecer a nós mesmos, mas é o primeiro passo. Agora, eu me entendo, eu me conheço, eu consigo entender o perfil das outras pessoas, eu fico muito mais assertivo como líder. Porque às vezes a gente, por exemplo, assim, uma pessoa é mais visual. Ela precisa ver as coisas. Eu sou visual, preciso analítica. ver. Isso. E aí, eu vou lá, eu como líder vou dar um feedback para ela só falando. Ela não conseguiu interpretar. Então, muitas vezes, nós como líderes, nós erramos a nossa comunicação. Porque nós precisamos nos adaptar à realidade da pessoa, de cada um. Então, nós temos a consciência, precisamos ter essa consciência, mas precisamos saber como passar isso para outra pessoa. Entender o ponto de vista dela também, estar aberto, porque, de repente, ela pode trazer, do ponto de vista dela, da empresa que ela atua, ali no técnico, no operacional, algo que nós não conseguimos ver. Então, entender de gestão de pessoas, entender de perfil e adaptar a minha fala para a forma como a pessoa entende, para a forma como a pessoa processa melhor as informações, é muito melhor. Vou dar um exemplo da gestão financeira. Hoje eu tenho a minha contabilidade, que me ajuda na parte financeira, e eu sou das vendas, eu sou muito mais comercial do que... Perfil comunicador. Isso, perfil mais comunicador. Aí eles falaram pra mim, você precisa aumentar tal coisa, olha aqui, ó, a despesa tá alta, você precisa aumentar tal coisa. E eu, mas assim, pra mim tava muito no aumentar, tá bom, né? Vou aumentar, vou vender mais, mas não tinha visto. Aí, gente, olha, uma coisa simples, boba até, mas... O básico, tal do básico para dar certo. Eles chegaram pra mim e falaram, Gabi, olha aqui, colocou o indicador ali no painel. Tá vendo esse gráfico? Ó, tá vendo? Isso aqui é teu faturamento, tá crescendo. Só que você precisa crescer mais, porque a tua despesa também tá alta. Sim. Então, essa flechinha aqui só pode apontar pra cima, entendeu? Se apontar pra baixo, você tem que tomar uma providência, tem que apontar pra cima. Claro que as empresas vão fechar determinados meses no positivo, às vezes não vai ser aquele mês tão bom, vai no negativo, mas a tua flechinha precisa só pra cima. Quando eles falaram assim, do jeito que eu entendo, pronto. Agora eu olho pro gráfico, eu olho, tá subindo ou tá descendo? Opa, tá subindo, bora. Não, tá descendo. Opa, deixa eu fazer uma ação aqui. Olha, se eles não tivessem tido essa assertividade de falar do jeito que eu entendo, com as minhas limitações, eu não teria entendido e teria gerado um conflito. E então, por isso que é tão importante. Dessa gestão das emoções, que a gente tem que cuidar das nossas emoções, da emoção do nosso colaborador e outras. Já imaginou botar um perfil da doutora comunicador
para fazer análise de balanço? Não. Quem tem que ter o perfil analítico? O meu perfil é executor, né? Imagina, quando a galera quer que eu faça análise de planilha. Graças a Deus, meu esposo, o perfil dele é mais isso de analisar a planilha. É um tormento. É isso. Você vai botar uma pessoa para ser closer no teu escritório e ela tem o perfil analítico. É um trauma para uma criatura dessa. Exato. A gente precisa ter essa gestão de pessoas para colocar a pessoa certa no lugar certo, para que o nosso negócio realmente alavanque. Exato. Né? E em que momento, doutora, você percebeu que a gestão como um todo, né, fez a diferença no jogo da tua advocacia? Olha, eu estou caminhando ali para grandes transformações na forma em que tenho gerido o escritório. Fui funcionária de outros escritórios por muito tempo, então acredito que aí é que eu comecei a perceber o que havia e como que eu queria que, se fosse meu, fosse. Então ainda estou aplicando essa nova visão, né, de como quero que as coisas sejam no meu escritório, mas a base foi mesmo ter essa experiência em outros lugares para poder trazer para a minha equipe. E a minha equipe também tem condições especiais que a maioria não falam bem o português. Eu tenho funcionários geralmente asiáticos, né? Falam línguas... E asiático fala... qual é? Muitos deles falam inglês, francês, urdu, Então a doutora tem também que ter essa mais prática. A barreira da língua. Tem a barreira da língua. O meu inglês não é muito bom, portanto olha que desafio para a doutora. Pessoas que falam bem outros idiomas, que é para conseguir ajudar melhor os meus clientes, que em sua maioria não são brasileiros ou africanos, são mesmo pessoas do Marrocos, da Índia, do Paquistão, do Nepal. Então, assim, obviamente eu não consigo falar todas as línguas, mal é mal português, não é? Mas tenho essa sensibilidade de pôr ali funcionários que consiga dar esse atendimento mais adequado e humanizado, para que eles se sintam confortáveis falando na língua deles, que depois é traduzido para mim, e tento ajudar eles assim de forma mais eficiente. Isso é incrível e eu admiro muito, doutora Paloma, porque a humildade, sabe? A Bruna traz aqui a dificuldade dela, e todos nós temos, eu tenho as minhas, mas essa humildade de reconhecer que nós temos o que aprender e que tem pessoas que são melhores do que nós em determinados momentos, em determinadas funções. E a gente tem que fazer como líder valorizar mesmo essas pessoas. Mostrar para elas o que elas ganham, além do financeiro. Próximo nível. Exato, além do financeiro, porque envolve muito mais. Mas essa humildade de entender que a gente tem ali a nossa linha, mas tem algo sempre a melhorar. Eu vejo que isso é uma das coisas que me conectam com a minha equipe. Eu ouço a minha equipe. Eles falam, eu falo, perdão, eu errei mesmo. E o que vocês me sugerem? Porque é assim, eu errei, mas daí o que tem que ser? Qual que é o contraponto? Sempre falo. Então, podem me criticar. Vamos criticar não, pode me dar feedbacks. Mas já traga a solução. Já traga a solução. Mas estude antes. Exato. Porque a gente tem que ouvir feedback de quem está apto a dar feedback. Apto, isso. Né? E não... inverter a ordem, né, doutora? E mais, nós somos vencedoras, porque nós vencemos as nossas dores. Os verdadeiros vencedores vencem dores. E aí, eu vendo aí a fala de vocês, ouvindo, eu percebi muito a importância, palavrazinha, experiência. Né? Isso me chamou muita atenção. Eu queria, né, que a gente conseguisse falar uma palavra-chave desse nosso encontro e cada um de nós falasse da nossa experiência laboral, experiência na advocacia. Muitos advogados vão nos assistir, gestores vão nos assistir, né? Então, nosso podcast é sobre o despertar da consciência do líder para que o liderado ele consiga, de fato, enxergar através da nossa visão, tá? Nesse sentido, eu queria que a doutora Bruna falasse da experiência dela como advogada, como gestora do escritório, como líder, né? Não só como líder da sua empresa, como da sua vida, da sua família, né? A tua experiência de vida nesse sentido e a tua frase ou palavra-chave desse nosso encontro que a gente pode transmitir, né, e frutificar na vida de todos que vão nos assistir.
Olha, eu acredito que a minha palavra-chave seja realmente empatia, porque na minha área de trabalho, eu lido com várias culturas diferentes e nós temos que ter empatia e respeito pelo que é a cultura de outras pessoas e ter um tratamento adequado para aquilo que é considerado adequado para a cultura delas, para o tratamento delas. Então, nós temos que tentar ali ter essa empatia de se pôr no lugar dela, como gostaria, como é correto para ela ser tratado. E tentar perceber a história de vida daquela pessoa. Ter uma sensibilidade. Exatamente. Né, realmente tentar entender, no meu caso, da cultura, da forma de viver, que da mais forma de trabalhar. Ainda, né, exato. E na língua deles, não é? Então, esse para mim é um desafio, é uma palavra-chave que eu tento ter um maior conhecimento e sensibilidade para poder conseguir fazer uma boa gestão dentro do que é toda essa limitação que traz essa mistura de culturas, né, diferentes. É um desafio. Que é isso. Nós temos muito que aprender com a doutora Bruna. Com certeza, com certeza. Morar fora, cuidar de outras pessoas, abraçar essas pessoas da Ásia, né, doutor? Ásia. Geralmente, sim, muçulmanos, indianos. Sim. Incrível. Então, a palavra-chave, diante da experiência da doutora com pessoas, é empatia. Então, você aí que quer aprender a lidar com pessoas, tem que ser uma pessoa empática. Entender a dor do outro, se colocar no lugar do outro. Exato. Maravilha, doutora, parabéns. E como mãe solo, como líder da casa, né? Líder do seu maternar. Exatamente. Né? É desafiador. Eu te entendo. Principalmente tendo adolescentes em casa e bebês ao mesmo tempo. Eu teria que ter realmente ali uma gestão muito para encontrar uma esforçada. babá, doutora, lá em Portugal. A minha babá, minha mãe, trouxe ela do Brasil para lá. Deus, foi salva. Aleluia. Sim. E tem me ajudado bastante, porque de outra forma, qual a idade realmente. Eu tenho um bebê de 1 aninho e uma adolescente que vai fazer 14 mês que vem. Então, são dois extremos. Dois extremos. E pronto, surgiram assim com situações muito complexas, né? Por exemplo, eu fui essa imigrante que teve experiências bastante desafiadoras e conheço também como que funciona o direito da família e menores ali. Então, infelizmente, não é, tive várias dificuldades nesse sentido. Então, nós temos que aprender a lidar realmente com essas fases, né? Porque as crianças sofrem bastante, não é? E nós, às vezes, por estarmos ali trabalhando bastante, não conseguimos gerir aquele tempo com eles. Então, eu tento, meus finais de semana mesmo, eu atendia, eu trabalhava até sábado e domingo, às vezes até 18 horas por dia, né? Para poder dar conta de tudo. Agora, eu já estou tentando gerir isto de uma forma melhor para poder dar mais atenção à minha família, aos meus filhos, a ter aquele tempinho com eles que curto, um final de semana voa, mas o meu final de semana realmente é dos meus filhos, eu desligo inegociável, tudo. Né? Inegociável. Não, só se for um caso urgente, claro, porque nós temos clientes que são deportados ou algo assim que nós temos ali que não tem prazo, né? A vida das pessoas, e nós não estamos para brincar com a vida das pessoas. Mas, pronto, fora esses casos excepcionais, é só segunda-feira. Então, maravilha. É um respeito. Pelos meus filhos, sim. E você, doutora Gabi, a tua experiência, qual palavra-chave para esse nosso encontro? Fala da tua experiência de vida laboral e a tua experiência como líder. Excelente. A minha palavra, com certeza, é respeito, doutora, porque dentro de um ambiente onde você tem outras pessoas, diferentes culturas, a minha formação inicial é relações internacionais, então eu tenho
como é que eu vou dizer, essa familiaridade com esses temas internacionais, e por isso também me conecto bastante com a doutora Bruna, tenho mentorados de outros países. Maravilha. E eu preciso ter respeito, porque os nossos preconceitos, eles acabam nos limitando de que a gente aprenda, que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente tenha performance, que é realmente a palavra aqui também desse podcast, que a gente tenha consciência sobre a dor do outro. Então, respeito é a minha palavra, porque a gente precisa ter respeito com o outro, mas se o outro pisar na bola, se o outro ir além dos limites que eu já deixei claro, aí eu preciso ter respeito comigo mesma. Então, essa é a minha palavra, respeito com as pessoas e comigo. E a sua experiência, doutora? Sua experiência laboral, sua experiência... A minha experiência, então, eu sou mentora de oratória e comunicação assertiva para empresários, para profissionais, para líderes. E dentro da minha experiência, o que eu mais vejo é exatamente isso. As fofoquinhas que vão acontecendo nos corredores, a coisa que não é bem resolvida e vira uma rádio peão, a coisa da insegurança da pessoa sendo projetada. Então, de acordo com a minha experiência, com aquilo que eu venho trabalhado, de novo, o respeito é fundamental. E o que eu vejo é que quando a gente melhora a nossa comunicação, quando a gente melhora o nosso autoconhecimento, as nossas relações também se tornam muito melhores e a gente prospera. Não à toa, meu livro é Fale e Prospere, é isso. Maravilha. É fale, mas também é ouça, é se comunique e prospere. Tente se entender. Exato. Tá. Resolva esses BOs aí pra você ir pro mundo. Essa confusão mental, né? Exato. Então, a minha palavra-chave pro nosso encontro é lealdade, porque eu entendo que o despertar da consciência é algo que é de dentro para fora. Essa bagunça mental que a gente não pode mais permitir. Por muitas das vezes a gente tem uma atitude permissiva e vai permitindo não organizar a nossa mente. Exato. Né? E aí já porque começa tem lá. Tempo, porque tá corrido, porque não sei o que. Deixo para outro dia. Exato. Deixo para fazer esse feedback com o colaborador outro dia. Deixo para mim organizar o meu closet outro dia. Deixo para organizar a minha sala outro dia. Então, essa bagunça mental, esse interno, ele reflete muito no externo. E eu acredito que a palavra-chave é lealdade, no sentido de ter colaboradores leais, pessoas que realmente querem vestir a camisa da empresa. E esse despertar dessa consciência, eu acredito que só pode ocorrer se a gente estiver expandindo a nossa mente constantemente. E, como líder, eu entendo que a liderança, ela começa, primeiro, nós temos que ser líder na nossa mente. Quando a gente lidera os nossos pensamentos, o controle dos nossos pensamentos é algo tão forte que a gente fica uma pessoa inofendível. A gente vê um colaborador chorando, hoje eu vejo um colaborador chorando, a gente não sente mais nada. Porque, sim, claro que tem que ter a empatia, né? E tudo mais. Mas eu acredito que o controle da nossa mente, ele faz com que a gente tenha uma comunicação assertiva, a bagunça mental organizada, né? A comunicação assertiva, esse processo de empatia, como a doutora falou. Então, como líder, eu entendo que primeiro a gente tem que ser líder da nossa mente. Já como líder da empresa, eu entendo que o principal líder é a cultura. Ditado por quem criou, pelo CPF que criou, em comunhão com a equipe, né? Em alinhamento sempre com a equipe, porque a cultura, ela pode estar sempre sendo aumentada, melhorada, né? Assim como também o propósito, porque alcançou o propósito, já quer ir para o outro, né? Alcançou aquela visão, a visão às vezes sempre vai mudando, né? A missão nossa como advogados é, de fato, resolver problema. A gente tem que amar o problema, graças a Deus que existe problema, né? Graças a Deus tem imigrantes. Já imaginou? Mas, doutora, acredito que tem muito advogado que não gosta de problema? A gente tem que... Só que tem. Às vezes a pessoa fica se reclamando, né? O problema é que está a prosperidade. Tanto advogado quanto empresários de outros setores... Somos servidores, de novo, a humildade de reconhecer que a gente está aqui para servir. No meu caso, que ajudo pessoas a se comunicarem melhor, a se expressar melhor. É uma dor, é um problema e eu sou apaixonada por isso. Por quê? Porque eu sou apaixonada por ver pessoas se desenvolvendo. E isso faz a gente prosperar. Isso faz a gente prosperar, resolver. E como líder do maternar, me comuniquei muito com a doutora. Eu tenho um filho de 1 ano, né? E outro de 3 anos, o Pietro e o Gael. E o que é que me fez ser líder da minha casa, né? Da minha casa. Líder do meu maternar.
líder daquele momento de descanso. Foi entender de gente. Entender de gente. Que foi exatamente a minha verdadeira virada de chave. Foi entender de gente. Mas sempre acreditando nas pessoas, mas com a nossa confiança, ela precisa e deve vir do alto. Porque nas pessoas a gente acredita, mas a confiança só em Deus. Eu queria muito agradecer, tá, por esse momento incrível, mulheres incríveis, né? Nós somos prósperas, porque nós estamos num ecossistema maior, numa bolha maior, para entender das nossas dores e ser de fato vencedores, porque o verdadeiro vencedor vence as dores. Muito obrigada. Então, você que está assistindo esse podcast, eu preciso de uma ajuda porque estou em outro país e quero orientações sobre imigração. A doutora Bruna. Nós vamos deixar o @ para você começar a seguir e se conectar com ela. Eu preciso falar bem, eu preciso ter postura numa palestra. Leia o livro Fale e Prospere, converse com a doutora Bruna que ela vai resolver a tua vida. A doutora Gabi. A doutora Gabi, perdão, fala com a doutora Gabriele que ela vai resolver tua vida, ela vai te ensinar a falar. Precisa de um planejamento previdenciário, organizar a tua vida. Tô morando lá em Portugal, agora eu quero fazer meu planejamento, quero me aposentar, gente. Tô lá, casada. Não validei essa certidão junto ao Brasil. Olha aí a questão sucessória, toma cuidado. Então é interessante você se conectar com Resolve o seu problema para você ter o quê? Consciência e tranquilidade. E é sobre isso. Muito obrigada. Deu 32 minutos no meu time. Deu 36. Eu não tinha visto isso aí, tu acredita?